estudante concurseiro. Bem-vindo a mais uma aula do canal Método da Aprovação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, também nas nossas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, se você curte o canal. Deixa um comentário sobre as sugestões do que você gostaria de ver nas próximas aulas. Hoje vamos iniciar mais uma playlist aqui no canal, uma playlist de história, e vamos iniciar pelo Egito Antigo. Como o Egito tem bastante assunto para a gente falar, nós vamos dividir em diversas aulas, para não ficar uma aula muito grande, a gente vai dividindo em diversos assuntos e trazendo aqui muito conteúdo para vocês. Essa primeira aula nós vamos falar sobre a religião, a sociedade no Antigo Egito. Então vamos começar aqui conceituando um pouquinho do monoteísmo e do politeísmo antes da gente adentrar na religião egípcia. É interessante a gente definir esses dois conceitos, porque se tratam de dois conceitos bastante distintos e que causam muita confusão na cabeça das pessoas. Tá? Primeiro vamos definir o que é o monoteísmo. O monoteísmo é uma palavra que se origina do grego e se refere à crença em um único Deus. Por isso nós temos aí uma imagem de Moisés, né, com a tábua dos 10 mandamentos, representando aí as religiões que acreditam num único Deus como criador do universo. E como exemplo nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E tem o politeísmo, que é uma crença em diversos deuses. Muitos povos, principalmente os povos antigos, eles cultuavam diversos deuses, como Deus do Sol, Deus da Lua, Deus da Natureza, Deus do Mar. E como exemplo nós temos a Grécia Antiga, a Mesopotâmia e o Egito Antigo, que a gente vai falar a seguir. Antes da gente entender um pouco sobre a religião, vamos nessa aula introdutória falar um pouco sobre a sociedade e a localização do Egito. O Antigo Egito ele estava localizado próximo do mar Mediterrâneo, que facilitava muito o comércio da região na época. A gente vai falar um pouco sobre o comércio mais nas próximas aulas. E ele era cortado pelo rio Nilo, que também era uma coisa bastante importante para o comércio, para a economia e para a agricultura do local, que isso também a gente vai aprofundar nas próximas aulas. É só para vocês entenderem aqui nessa primeira aula. Sobre a sociedade, o topo da pirâmide era formado pelo faraó, que ele era considerado um deus para o povo. Ele era quem governava absolutamente e abaixo dele estavam todos os outros subordinados. Logo abaixo vinham os nobres e os sacerdotes, tá? Que eram as pessoas próximas da família do faraó ou que faziam os rituais aos deuses e as festas. Depois vinham os escribas, que eram os responsáveis por registrar os fatos e os acontecimentos, e também os impostos. Depois vinham os soldados e os chefes militares, que eram os responsáveis por cuidar da segurança do Egito. E aí vinha o povo, né, logo abaixo, que eram os artesãos, os camponeses, que poderiam trabalhar na agricultura ou no comércio e tudo mais, e os escravos, que eram geralmente inimigos de guerra, que eram capturados, que sofriam castigos e viviam excluídos do restante da sociedade. Eles não eram considerados cidadãos egípcios, portanto, eles não possuíam direitos. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre a religião. O Egito, ele possuía diversos deuses, como eu falei, era um povo politeísta, e eu vou explicar um pouco sobre cada um desses deuses que eles adoravam na época, que eles homenageavam com estátuas e templos e tudo mais. Eu vou começar pelo deus Anubis, que era um deus muito importante, que foi o deus que criou a primeira múmia, pois ele mumificou o corpo do seu pai Osíris, que era também um deus muito importante, que a gente vai definir a seguir. E o deus Anubis, ele é conhecido por ajudar as almas dos mortos na passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então, ele é o deus protetor dos mortos. Em seguida, temos o deus Amon, que ele é considerado o deus dos deuses, o deus do ar. Ele é esposo da deusa Mut, que é a mãe deusa, que a gente vai falar logo a seguir. E o seu nome, Amon, ele significa o oculto ou o secreto. Ele é o criador de todas as coisas. Ele acabou se unindo ao deus Ra, se tornando o deus Amon-Ra, né, como é conhecido para alguns.
e levando ao equilíbrio e à divindade. O deus Amon é visto como símbolo da força e da divindade. Então vamos falar um pouquinho sobre o deus Osíris. Ele foi o primeiro faraó do Egito, conhecido como deus do rio Nilo, e ele julga as almas após a morte. Ele é considerado deus dos mortos, deus supremo. Ele é um dos mais importantes deuses egípcios, porque todos os cidadãos egípcios o veneravam como sendo aquele responsável por julgar cada um dos faraós ou da população depois que eles eram passados da vida para a morte. Ele foi muito homenageado, os egípcios construíram muitos templos em sua homenagem, e ele protege a agricultura e é o deus do renascimento e da justiça. Então, o deus Horus é o deus que protege os faraós, e o deus Horus ele é filho do Osíris e também da deusa Ísis, que a gente vai falar logo a seguir. Ele é o deus do sol nascente, um líder supremo. Ele derrotou o deus Sete, que a gente vai falar também posteriormente, mas acabou perdendo um dos seus olhos, que foi substituído por um amuleto de serpente que simbolizava o poder. Por isso que ele tem no lugar do olho um amuleto. O deus Sete é o deus das guerras e da escuridão. Ele matou seu irmão, o deus Osíris, e ele é considerado como a encarnação do mal, o deus destruidor, o deus da violência, da traição, da inveja. Ele é filho do deus Ra e é extremamente cruel. Foi, como a gente já falou anteriormente, derrotado por Horus, pelo deus Horus, e acabou indo reinar no deserto. O deus Ra, que é o pai do deus Sete e de Osíris, é o deus responsável pela criação do mundo, considerado o deus do sol, e era um dos principais deuses do Egito. Agora vamos falar das deusas, deusa Bastet. A deusa Bastet é uma deusa muito conhecida porque os egípcios eles cultuavam muito esse símbolo dos gatos, eles sempre gostaram muito dos gatos, então eles tinham a deusa Bastet representada dessa forma, ou com o corpo todo de gato, ou com a cabeça de gato e o corpo humano. Ela é considerada a deusa da fertilidade, da sexualidade e do nascimento, pois ela protegia os partos. Ela é protetora das mulheres e é representada pela figura de uma gata. Ela também protegia os reis nas suas batalhas e os lares dos egípcios. A deusa Hathor. Ela é esposa do deus Horus e é guardiã das mulheres grávidas. Ela é representada por uma cabeça de vaca em algumas estátuas que foram construídas, porque ela é uma deusa muito gentil e assim como a vaca é considerada também um ser muito pacífico e gentil. É considerada a deusa do amor, da beleza e protetora dos mineradores. Amut, deusa mãe. Ela é esposa do deus Amon, rainha de todos os deuses. Ela é uma deusa muito poderosa, considerada a grande mãe terra e deusa mãe. Ela é muito venerada como senhora dos céus e ela possuía um festival que era feito em sua homenagem no, bem nos primórdios mesmo do Egito Antigo. Era uma celebração repleta de exageros, com muitas danças, muitas bebidas, tudo muito exagerado, e era uma tradição religiosa muito famosa na época. E por fim, a deusa Ísis. Ela é esposa do deus Osíris, uma mulher muito piedosa que protegia as vegetações e as sementes, deusa da água, e dizem que o rio Nilo foi criado a partir das lágrimas dela, quando Sete, o deus Sete, assassinou seu esposo Osíris. Então, ela é uma deusa também muito poderosa, homenageada, e existem templos em sua homenagem, e a gente vai falar um pouco sobre esses templos nas próximas aulas. Agora, aqui nós temos uma questão de concurso, só para vocês terem uma noção como esse tipo de pergunta pode cair em algum concurso específico e principalmente vestibulares e Enem. A questão é o seguinte: para os egípcios, o outro mundo encerrava os mesmos prazeres desfrutados na terra: criados, caça, pesca, lazer em família, boa comida e músicas. Mas para ter acesso a tudo isso, o morto precisava ser absolvido num julgamento final. Qual era o deus responsável pelo julgamento dos mortos na religião do Antigo Egito?
Então, como a gente falou, é o deus Osíris, é o deus que é o juiz, né, na passagem do mundo dos vivos para os mortos, e ele que julga a alma do faraó ou do cidadão egípcio, tá? Bem simples essa questão, mas para vocês terem uma noção como que isso pode ser cobrado aí nos seus vestibulares, no Enem, então você já vai se preparando para as provas de finais de ano. Deixa um like se você gostou desse vídeo e um abraço, até o próximo vídeo.